Fala, verdadeiros adoradores! Meu nome é Ana. Meu nome é Ive, junto nós lideramos os verdadeiros adoradores. Ative o sininho de notificações, dá um like, goste nesse vídeo e siga os verdadeiros adoradores na nossa página no Instagram. E para você que está chegando pela primeira vez, está assistindo o nosso episódio e não entende, não está entendendo como está funcionando e como vai funcionar o Rolling Talk, no nosso primeiro episódio, no nosso canal Verdadeiros Adoradores, eu vou dar uma explicação, como que vai funcionar a dinâmica de entrevista, como que funciona o quadro, qual o objetivo desse canal e nos ajude dando like, acesse, vai aparecer aqui no canto da tela o nosso cardzinho do nosso primeiro episódio. Entre lá, divulgue, compartilhe, nos ajude e que vidas venham ser impactadas através dessas entrevistas, que eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Glória a Deus. Também, deixe o seu like na like. Droga, Jesus. Também siga os nossos parceiros no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, Nobel Designer e Anderson Luiz Fotografia. Tem um trabalho também muito bom e é isso, pessoal. Estamos aqui com ele, exatamente. Com ele. O presidente. Mas não é esse presidente que você está pensando, não. É o pastor presidente. Presidente. É aquele que tem o poder de colocar no banco, aquela disciplina. Está conosco aqui neste dia, pastor Luciano Oliveira Dutra de Castro. E aí, pastor, qual o sentimento, a sensação de estar aqui participando desse segundo episódio? Paz do Senhor, Juventude MVA. É um momento de muita alegria nesse convite que foi me feito através do diácono Irving Spencer, quase que eu chamei de Spectre. Ana Desterro, para esse bate-papo, essa conversa sagrada, algo edificante para nossa juventude e para todos aqueles que nos assistem através dessa telinha aí, que possa ser tão proveitosa e abençoadora para a sua vida. E vamos para o tema de hoje. Nós vamos abordar nesse segundo episódio um tema muito importante e também que vai ajudar muito a solucionar as dúvidas na tua vida. Você que está nos assistindo e tem dúvidas dentro de você, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. O que eu vou ser quando crescer? Será que eu estou atrasado no tempo? Será que esse relacionamento é um relacionamento certo? E o tema de hoje é como colocar os nossos sonhos em prática. É um tema onde vai esclarecer muitas dúvidas. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, também com certeza aconteceu contigo, né, Ana? E com o senhor, né, pastor? Quando o senhor era novo, tinha 18 anos, naquela fase de explosão, de desejos, de sentimentos, eu quero ser isso, vendo pessoas à nossa volta galgando, construindo empresas, comprando carro, e você fez seus 18 anos, e aquela pergunta, o que eu vou ser? O que eu vou fazer? Com que eu vou me relacionar? E é um momento onde você pega a caneta, pega o lápis, pega uma folha de papel e começa a escrever a respeito dos seus sonhos, do teu projeto, começa a traçar um rumo para a sua vida. E o grande problema é que vai passando o dia, vai passando os meses e talvez vão passando os anos e você vai vendo que todos aqueles sonhos, aqueles projetos foram ficando de lado. E parece que você agora está perdido no tempo. Parece que tudo começou a dar errado. E a primeira pergunta que o pastor Luciano vai responder, vai nos ajudar a entender, é como colocar os nossos sonhos em prática. Então, pastor Luciano, diz aí pra gente, diz pra essa juventude, como colocar os nossos sonhos em prática. Então, colocar os sonhos em prática Sai não. Obrigado, Jesus. Eu sabia que eu chegasse esse momento que eu ia rir. Só não de mim mesmo, mas do outro. Vamos lá, pastor Luciano. Irving, o que foi, Irving? Pelo amor de Deus, se controla. Foi uma piadinha meio que tipo, agora de raiva. Não vai dar. Vamos lá, pastor Luciano. Fala pra essa juventude como colocar os nossos sonhos em prática. Então, Ana, juventude, colocar o sonho em prática nada mais é do que você pegar um papel, planejar algo que você já tem no seu coração e executar isso fielmente, perseverando e não desistindo deste sonho. Porque quando você tem um objetivo, quando você tem alguma coisa para poder seguir um alvo, você faz isso com constância, você consegue atingi-lo.
O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele diz muito bem, 2 ou 3, quando ele diz assim: deixando as coisas para trás ficam... Eu sempre cito isso nas mensagens na igreja, porque eu acho muito importante, que ele fala de um alvo. Então, assim, se eu tenho um alvo, tudo que está ao meu redor corroborando para tentar me tirar do meu alvo, eu deixo de lado e apenas foco nesse alvo. Então, quando nós olhamos para o nosso alvo, que é Deus, nós conseguimos atingir o quê? O nosso objetivo, que é chegar ao céu. A mesma forma se enquadra nos nossos sonhos terrenos, nos nossos planos e nossos projetos. Se a gente tem um alvo, a gente tem que deixar... Eu tinha muito uma vontade de fiz concurso público. Então, para alcançar a minha meta de uma vaga de estabilidade no concurso público, o que eu tinha que fazer? Estudar. Requeria da minha parte pegar o meu tempo e devotar só para aquilo, ainda que eu teria que me abdicar de amizades, de saída, de outras coisas, porque eu tinha um alvo. E eu não iria parar até que aquele alvo fosse atingido. Então, para a juventude, todos que nos ouvem e nos veem nessa noite, você tem que ser persistente, fé no Deus que você serve, fé no que você vai fazer, não desistir no meio do caminho e continuar olhando para o seu alvo que você vai alcançar. Eu lembro que uma coisa que eu colocava para eu não desistir, nas madrugadas que eu estudava, eu botava assim, o salário. Um objetivo, né? Eu botava o salário. Então, quando eu estava estudando e o cansaço me vinha, quando eu estava estudando e às vezes o desânimo vinha e batia, eu pensava assim, nossa, eu estou fazendo isso aqui agora, mas quando eu alcançar aquilo ali, o salário, eu sei que eu vou ter descanso e vou poder ficar tranquilo. Sabe o que é interessante? Partindo da mesma linha de raciocínio que o pastor está aqui falando, sobre um planejamento, acho que primeiro a gente tem que saber qual é o nosso sonho. Porque não dá pra você sonhar várias coisas ao mesmo tempo, você querer tudo ao mesmo tempo. Você tem que ter um foco, você tem que ter um plano. A segunda coisa, você não pode olhar pra trás, como o pastor Luciano citou. Se toda hora você ficar olhando pra trás, ai meu Deus, não vai dar certo, e agora? Agora eu não quero mais fazer isso, como é que vai ser? O terceiro ponto, eu acho que a gente também tem que se inteirar do assunto, pesquisar, tem que saber o que você está sonhando, para onde, qual é a direção que você vai seguir. E o quarto ponto muito importante, que em Josué, no capítulo 1 inteiro, Deus vai falar com Josué 3 vezes. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele fala 3 vezes a Josué esse sentido. Olha, às vezes, talvez o seu sonho vai parecer impossível. Você vai estar cansado. Você vai ter um dia mal. Vai estar ruim. Mas esforças. Tem bom ânimo. E aí lá nos últimos versículos, os Rubenitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés vai falar vai falar sobre a fidelidade que eles vão ter a Josué, assim como eles tiveram a Moisés, e eles voltam a falar: esforças, tem bom ânimo. Ou seja, esforças, porque às vezes não vai ser tão fácil assim como você pensa. É isso que você está nos ouvindo. Não basta só apenas colocar um projeto no papel e você achar que aquele projeto ele vai se realizar sem ações. Como o pastor falou e a Ana também complementou, requer de você atitude, requer de você perseverança e uma ação. E a segunda pergunta que nós vamos fazer para o pastor é como saber se os meus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus. Como foi respondido aqui, a primeira pergunta que fala a respeito de uma ação, de ter atribuições, não apenas escrever no papel sonhos, não, nós somos colaboradores dos sonhos. Precisamos ser perseverantes, precisamos ter um foco, um objetivo, como o pastor citou. E essa segunda pergunta, ela retrata a respeito de um jovem que um dia ele acordou, pegou um papel, escreveu, e será que ele não convidou Deus para os sonhos? Será que ele imagina que os sonhos dele está alinhado somente numa ação dele, numa atitude dele, onde Deus não tem participação nenhuma dos sonhos deles? E grandes perguntas nessa idade, 18, 19 anos, o que eu quero ser? Será que esse relacionamento é um relacionamento de Deus? Será que essa porta que se abriu é a porta de Deus? E começa a dar um nó na nossa cabeça, um sentimento de dúvida. E nós trouxemos também aqui o pastor para nos ajudar, a você que está assistindo, a entender. Será que, pastor, os meus sonhos são os sonhos de Deus? Então, resumidamente, o significado de sonho. Muitas das vezes sonhamos porque temos desejos e pensamentos e vontade que, ao dormir, ao deitar, acabamos sonhando com aquilo que nós pensamos o dia inteiro anterior, né?
Existe também o sonho quando eu tenho um sonho, é diferente de eu tive um sonho e hoje eu tenho um sonho. Ter um sonho, no sentido do que a gente está falando da primeira resposta, de Sim. projeto e de colocar em prática esse sonho. Certo. Uma coisa legal. E tem também os sonhos de Deus. Deus não sonha como o homem sonha. É um projeto que Deus tem como de um pai para o filho, projetando esse filho para algo que ele almeja. Então, quando nós olhamos nesses aspectos, nós vimos em Provérbios que o homem faz preparação do coração, mas a resposta ela vem prontamente da boca de Deus. Não adianta você traçar todos os melhores caminhos que você tem, né, de toda a capacidade intelectual, física, humana, científica, se não corroborar com a vontade de Deus, porque vai dar tudo errado e nós sabemos disso. Nós erramos quando não seguimos a vontade de Deus. Certo. É necessário nós confiarmos, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem o caminho dele os nossos caminhos. Mas nós entendemos que a partir do momento em que nós entramos numa vida com Deus, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Então, todas as minhas vontades, desejos, o que eu tinha que me cercavam de fazer, agora eu estou entregando ao Senhor para o Senhor decidir se isso aqui está de acordo com a sua vontade ou não. E confiar plenamente em Deus. É entrar num barco sem uma bússola, navegar no mar e deixar Deus te direcionar. É como os reis magos, ou como que seguindo a estrela, sabiam que tinha uma palavra que o menino Jesus estava lá. É como Abraão saindo da terra de Ur dos Caldeus, uma terra que eu te mostrarei sem saber que era. É a fé, é Hebreus 11, é o firme fundamento daquilo que não se vê, entendeu? É acreditar fielmente em Deus e de tudo que Ele vai fazer e que Ele vai ajeitar, que Ele vai endireitar para você alcançar e você enxergar aquilo que na verdade Ele tem para você. E que interessante, quando vem concluindo aqui o que o nosso pastor está falando, é que a Bíblia vai falar sobre sonhos e planos. Então eu separei aqui alguns versículos para a gente poder debater um pouco mais sobre isso, né? Provérbios 16:3 vai falar assim: consagre ao Senhor tudo o que faz e os seus planos são bem-sucedidos. Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E Mateus, muito conhecido, Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, quando a gente busca primeiramente o reino de Deus, eu sempre falo isso para os jovens, Deus ele tem prazer de nos abençoar, Deus tem prazer em nos dar as coisas. Então, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Segundo ponto, consagrar tudo ao Senhor. Em Romanos 11:36, no último versículo, vai falar: porque tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Então, quando a gente faz planos e projetos, nós consagramos isso ao Senhor. Nós sabemos que aquela porta que a gente abre, que abre a nossa direção, aquela porta de emprego ou aquele concurso que a gente passou, o nome dele será glorificado nisso. Então, todas as coisas são para o Senhor. E o terceiro, elaborar bem os planos. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Nosso Deus, ele organizou, fez os céus, a terra. Ele tem prazer nas coisas organizadas. Então, a gente precisa sermos organizados, ter uma estratégia, ter um plano, seguir. Então, eu acredito que a palavra nos orienta bem em relação a esses sonhos e planos. Você que está nos assistindo, então fica essas dicas para a sua vida. Deus não vai atuar em sonhos desorganizados que não estão respaldados na palavra. E como o pastor também nos mencionou aqui através de próprias referências na Bíblia, é preciso ter essa confiança, é preciso ter essa fé, é preciso entender que a partir do momento que tu convida Deus para os teus sonhos e entende que Deus está nos seus sonhos, você vai ter que colocar a tua fé em prática. E vamos para a última pergunta, que é uma pergunta onde muitos jovens nesse momento se questionam, jovens entram em desespero e acham que Deus o abandonou. A pergunta é: deu errado, o que fazer? Projetei minha faculdade, mas a porta não se abriu. Me inscrevi para o Enem, mas não consegui alcançar as notas. Entrei no relacionamento, Deus confirmou, mas aquele relacionamento deu errado. O que fazer, pastor? Será que Deus errou? Será que Deus errou ou aquela pessoa teve alguma atitude que colaborou nesse erro? Deus, ele é um ser perfeito. Uhum. Deus, ele é um ser perfeito. Ele nunca vai errar. Uhum.
Todo erro é advindo da natureza humana desde o Jardim do Éden, quando Adão, dando ouvido à mulher, a mulher dando ouvido à serpente, ambos erraram em conjunto e nós sabemos que pecado significa errar o alvo. Então, assim, não tem como culpar a Deus. Há um sentimento humano de angústia, de tristeza, que sempre quer culpar alguém pelos seus fracassos. Sempre quer culpar alguém sobre os seus fracassos. Até porque é o ponto de você foi lá, fez aquela coisa, mas aí nós voltamos nas perguntas anteriores, se você tem alguma coisa, projetou. Mas eu pergunto, o caminho que você tomou era o plano de Deus e talvez não deu certo porque você justamente não seguiu o plano de Deus? Mas suponhamos que é o plano de Deus para a sua vida e você seguiu, fez tudo conforme o ditame. O que pode ter acontecido? De você desanimar pelas circunstâncias que te cercam. Forças espirituais, malignas, né, que nos cercam, momento de desânimos, desgaste físicos, emocionais, psicológicos podem fazer. Então o que fazer? Só tem uma palavra: perseverança. Eu tenho uma palavra comigo que eu falo muito bem, que eu digo muito, que é desanimar sim, mas desistir nunca. Desanimar sim, mas desistir. Porque desanimar faz parte do processo de quem está querendo alcançar algo. Mas desistir, quando você fala que desistiu, acabou. Isso também, as pessoas olham o senhor falando hoje, o senhor pastor, uma pessoa já com mais experiência. Teve momentos que teve desânimo, né, pastor? Teve momentos nos sonhos que o senhor planejou, traçou sonhos, que o senhor desanimou. Muitas vezes desanimei. E no final, quando eu ia fazer concurso, eu já sabia que a porta não ia se abrir para mim. Mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que mostrar de certa forma que eu era capaz de passar e também de que eu não estava à toa. Que você tem aquela questão de honrar, né? Você tem uma companheira na expectativa, dependendo do que você passe, aquela questão do casamento todo. Você tem as pessoas olhando para você, achando que você talvez está à toa, mas você está ali pensando que você tem. E a questão que você tem a capacidade. E Deus já falou comigo antes, assim, ó, tu vai passar, vai experimentar, mas não vai entrar. Então, como saber que eu tinha certeza que eu não era de Deus, mas que eu tinha que fazer para mostrar para as pessoas que eu não estava à toa, estava fazendo? Quando, por muitas das vezes, eu vi eu passando e as portas se fechando. Concursos anulados, não chamou, travados, como tem até hoje. Um direito à vaga e travado. E eu estou aqui pastoreando ao Senhor. Então, mas não desisti, continuei fazendo e a gente só vai ter certeza de aquilo que não é quando a gente continua a fazer. Mas no final, a gente percebe aí sim, Deus direcionando. Deu errado, e agora? Acho que a gente tem que observar, os nossos sonhos deram errado, mas com quem tu tá andando? Acho que as pessoas influenciam muito o seu sonho. Eu quero ser militar, mas tá jogando bola a tarde toda com teu amigo. Eu quero passar pra faculdade, pra PUC, pra UERJ, pra UFRJ, mas não tô fazendo nada por isso. Então as pessoas que você anda, ela te influencia, ela te joga pra cima ou pra baixo. E um ponto crucial aqui, Deus ele nunca falha. Os 50% de Deus, que a gente comentou aqui nos bastidores, os 50% de Deus sempre vão ser exatos porque o nosso Deus é perfeito. E os outros 50% que é a nossa parte, a gente precisa avaliar se a gente realmente está fazendo de acordo com o correto. Sim, só finalizando, o pastor falou, mencionou, Ana também mencionou, a Bíblia vai dizer, anda com o sábio será sábio, o companheiro do tolo será afligido. Então, os teus sonhos passam por pessoas. As pessoas que você sentam, as pessoas que você se relaciona, vão exercer certa influência. Estávamos até conversando com o pastor antes de gravar o vídeo, e o pastor falou a respeito que ele tinha um projeto, um sonho, e quando ele conheceu sua esposa, a missionária Thalita, ela colaborou para direcionar o sonho dele para uma perspectiva que talvez ele jamais imaginou, que era cursar direito, né, pastor? Sim. Eu fazia muita atividade física, praticava muitos esportes, então a intenção desse caminho aí era justamente fazer uma faculdade de educação física. E ali eu tinha a intenção de ser personal trainer, falei, vou pra Barra, e na Barra eu vou ali dar treino pras pessoas, igual a Ana tá fazendo treino pro irmão dela. É o famoso CrossFit hoje, né? Nós chamávamos tinha um outro nome, né? Seguia uma linha.
Então, quando eu tive essa caminhada com Deus e conheci a minha esposa, na época namorada, e nós fomos fazer um concurso público, eu vi ali no edital do concurso público segundo grau, um salário enorme, e eu fui fazer um curso de Direito. Fiquei apaixonado em Constitucional, comecei a ter o desejo, e minha esposa já cursava Direito. Eu falei, eu vou fazer Direito. Me apaixonei, fiz Direito. Depois, logo após, também veio, eu fiz Teologia e Educação Física. Mas era meu plano. Certo. Estava nos meus projetos. Então, você que nos assistiu, fica esse resumo. Seus sonhos precisam ter uma ação, precisa ter uma atitude, precisa ter perseverança, estratégia, precisa manifestar a fé e, como também o pastor falou, se relacionar com pessoas certas, pessoas que tenham sonhos, que também tenham a mesma visão que você, a visão do céu, a visão da palavra. E espero que essas perguntas, essas respostas venham ajudar a você, a partir de hoje, a ter uma estratégia e acertar, não errar apenas, acertar o alvo, acertar nas suas escolhas, nos seus projetos, nos seus sonhos, e que você daqui a 10 anos venha olhar para trás e falar para si mesmo, poxa, aquele vídeo me ajudou, aquele vídeo trouxe uma direção para a minha vida, ele trouxe a resposta que eu precisava para aquele momento de dúvida. Show! Agora nós vamos para o nosso bate-bola. Você que estava esperando esse momento. Esse é o momento que agora nós vamos brincar com o pastor. Ele que sempre tenta nos temorizar. Brincadeira, pessoal. O bate-bola funciona dessa forma. Eu faço uma pergunta pro pastor e ele responde a primeira coisa que vem na mente dele, tá bom? Então, vamos lá. Glória. Vamos estar preparados? Vamos respirar respirar fundo. 1, 2, 3 e... Agora vai. Vamos lá. Primeira pergunta, pastor. ADVIP. ADVIP. Ministério. Ministério. Família. Tudo. Verdadeiros adoradores, mas antes do senhor responder, eu quero só informar aqui nesse vídeo que o pastor Luciano, ele já liderou a juventude dessa igreja e foi ele que colocou o nome de Verdadeiros Adoradores. Então hoje eu e o Irving estamos aqui legado, né? liderando e Legado. foi ele que colocou esse nome na juventude porque era outro nome, ele vai poder falar um pouquinho. Fala, pastor. Sim, eu não sei nem qual é o nome da juventude. Qual era mesmo? Não vou nessa época não. Eu esqueci mesmo, esses nomes quando tem os conjuntos de igreja. Estrela da Manhã, deixa eu ver. Vai cortar isso? Não, ele vai continuar. Ele vai responder. Vai continuar. Só lembrar, era Estrela da Manhã. Como é que era? Não, aquilo era. Tô zoando ele, ó. Meu Deus, era. Trabalha. O Ministério Verdadeiros Adoradores. Vai cortar assim, né? Não corta não, gente. Ele vai falar assim mesmo. Aleluia. O Ministério Verdadeiros Adoradores, ele surgiu em época quando eu me vi liderando 2 departamentos ao mesmo tempo. Eu tinha o Ministério de Louvor e tinha a Mocidade. Então, a Mocidade cantava a parte, o Ministério de Louvor. Então, eu tinha que liderar 2 departamentos. Eu falei, como eu vou fazer isso agora? E eu juntei os 2 departamentos, nós juntamos os 2 departamentos, mas o nome não surgiu pelos nossos pensamentos. Nós fomos buscar isso em oração. Nós jejuamos, oramos, juntamente com os 4 líderes da época, que era a diaconisa Aline, a saudosa Rafaela, né? Assim chamando assim, saudosa Rafaela. E também eu e minha esposa, a missionária Thalita. Aí a gente reunido na casa da Rafaela, se não me engano eu lembro disso. Aí surgiu o nome. Ministério Verdadeiros Adoradores sofreu alguns impactos no intuito da pessoa olhar para o nome e falar assim, só vocês que são os verdadeiros adoradores? Isso eu já ouvi, cara. Sofremos muito sobre isso, mas não era só nós que éramos os verdadeiros adoradores. Porque as pessoas quando iam anunciavam assim, vamos ouvir, aí colocava o artigo os verdadeiros. Então, quando você define no artigo, você direciona como se ele fosse o único. Todos então, que louvaram foram vamos falsos. ouvir. O certo era anunciar.
Vamos ouvir o ministério de louvor, verdadeiros adoradores. Então, quando a igreja vai louvar, todos que estão no ambiente estão louvando. Então, todos são verdadeiros adoradores naquele momento. Por isso esse nome surgiu. Glória a Deus. Benção. Pastor Roberto. Paizão. Igreja do século XXI. Igreja do século XXI. Isso vou pegar pesado. Igreja do século XXI, pastor. Uma igreja dispersa, mais confiante, que vai continuar avante. Israel. Terra Israel. Santa. Se você pudesse morar em outro país, qual o senhor moraria? Israel. Arrebatamento. Já pensei que ele vai subir uma opinião, não sei se ele pensou isso. Arrebatamento, Tá entendido, pastor? Arrebatamento. Arrebatamento. Piscar de olhos. Missionária Ângela. Tá bom, né? Pra quem não sabe, missionária Ângela, esposa do pastor, nosso pastor Roberto. Missionária Ângela, mentora, Ministério Pastoral. chamado. Chamada. O filme. Um louvor. Não recuarei. Pastor, um versículo da Bíblia. Apocalipse 2:10, parte final. Ser fiel até o fim da tia e coroa de vida. Esse agora é importante, hein? Missionária Thalita. Missionária Thalita, esposa, nosso Bota a pastor. musiquinha de fundo de... Não tem o que falar, né? Bate pronto, né? É. Só uma palavrinha. Mas quer declaração ou não? Não vai. Não vai. Tá vendo? Ele quer fazer uma declaração. Não vai, não, Uma respira. declaração. Respira, vai, não. Tá chegando o dia dos namorados, ele quer fazer uma propaganda. Aproveita esse momento, tá? Resumida, Vai, pastor, vai. resumida. Olha, nós sabemos que não existimos sem Deus. Mas, deixa Deus de lado. Vai até humanamente, chorar, vai até chorar agora. eu não existo sem ela. Eita Certo. glória. Bota palmas nesse vídeo, por favor. É. Ih, tô esperando, tá? Dia dos Aleluia. namorados. Aleluia, vai chegar Obrigada. assim, vai chegar uma flor aí. Depois a gente conta sobre a flor. Banco. Banco? Din-din? Não! Como é que é o nome? Repreensão. Banco? Disciplina. Disciplina. Banco, disciplina. Amor. Nossa, aí, você que tá no banco, que tá querendo apedrejar teu pastor e já marcou o dia do assassinato dele, se ele te colocou no banco é porque ele te ama. Eu já fui parar no banco pelo menos umas 2 vezes e o pastor me colocou. Foi eu escolhi. Aleluia, Hora da Aí verdade. ninguém sabe, glória a Deus. Se o senhor pudesse comparar um personagem bíblico, se compare a um personagem bíblico, qual o senhor seria? Sonhos. Cumprimento. Pastor Luciano por Pastor Luciano. Quem é o Pastor Luciano? Sou eu. Gente, esse é o momento que geralmente a pessoa entra em crise e ela percebe que ela não se conhece. Pastor Mas ele Luciano fala- por Pastor Luciano. Como é que é o pastor Luciano por pastor Luciano? Eu sou um cara bom, sou um cara Pastor legal. Luciano por Pastor Luciano. Pastor Luciano por pastor Luciano. Quem me define é Deus. Você que tá se achando bonitão? Será que Deus te acha bonitão? Vamos lá. Essa aqui eu acho sensacional. Eu sempre faço com os Olha, convidados. então, o que dizes que sou? Profundo isso aí. Isso é hein? mistério, Tu disseste. gente. Isso aqui é assembleia. Isso aqui é assembleia. Vamos lá. Essa última é muito importante. Eu sempre faço com os convidados que vêm aqui. Se o senhor, pastor Luciano, encontrasse nosso Senhor Jesus Cristo, o que você falaria pra ele? Nesse Agora. momento, agora. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Não Aleluia. Não desafinei. tem como dar nada pra ele. E te agradecemos também, nós te agradecemos, você que nos agradeço, assistiu. gente, E antes de terminar, obrigada. quero apresentar aqui também um... Like gospel. Aleluia, gente. Brutal. Ela... Aleluia. Nosso pastor, ele tem uma empresa, um empreendimento, que realiza, não sonhos, né, só sonhos, mas é que ajuda você a viver mais do que sonhos, mas experiências sobrenaturais que vão marcar e impactar a sua vida. Ele tem uma empresa que ajuda você a pisar na Terra Santa. Nós vamos falar a respeito da empresa dele, como que funciona, pessoas que têm sonho de viajar para Israel, pode falar a respeito da sua empresa.
Sim. Também vai deixar aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo o site, a página do Instagram. Se você quiser acessar lá no site, tem uns pacotes também no site, né, pastor? Tem uns pacotes lá também. Se tem um sonho de pisar na Terra Santa, é muito difícil a pessoa ir à Terra Santa por causa do valor e a forma de pagamento. Hoje você tem formas de pagamento aí bem acessíveis no seu bolso que você consegue ir. Então, Egito, Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, se você quiser conhecer, entra lá no site da M Moriá Turismo, conheça lá, você vai ver a foto do pastor Jessé Santos, pastor Biratã, pastor Daniel, Karine, toda a nossa equipe, e você pode lá solicitar um orçamento ou informações acerca dos pacotes e planos para poder ir à Terra Santa. Também nós temos a Moriá Auto Center, que fica também embaixo da mesma empresa, e um auto center com direção evangélica. Você que tá com a sua Mercedes enguiçada, sua Evoque. Você que tiver com Você esse que tá com a carro. sua Evoque, Na verdade, que tá invocada. se você tiver com o seu carro, tá dando muito problema, os mecânicos já mexeram, é espiritual. Aleluia. Só um auto center com direção evangélica pode resolver o teu problema. Leve lá. Aleluia. Nós agradecemos você que está Gente, assistindo. obrigada. Muito obrigado. Beijo. Divulgue, deixe seu like e compartilhe. Like. Até a próxima. Oi, tal. Beijo. Que Deus nos abençoe.